noite. Oi, Neide. Neide Lopes, boa noite. Maria Nunes, boa noite. Augusto. César Bonfim, boa noite. Esperar só mais um pouquinho. Era para eu ter feito essa live mais cedo, mas eu estava em uns eventos inadiáveis. Hoje, gente, 12 de abril é o dia de conscientização do autismo, né? Sobre o autismo. Dia de conscientização sobre o autismo. Porque eu tô de azul, depois eu vou dizer. Ai, gente, boa noite. Boa noite, Augusto César Birui, boa noite. Bom, vou começar a falar. Estou esperando ver se o pessoal entra. Roberto, meu amor, boa noite. Boa noite, querido. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui. Obrigada. Obrigada, meu querido. 12 de abril, o Dia Mundial de... Boa noite, meu bem. De conscientização sobre o autismo. Hoje é o Dia Mundial de conscientização sobre o autismo. Ok? É disso que eu vou falar porque é muito importante. Assim como eu falo muito da síndrome de Down, para mim é muito importante, né? Como amo também, várias condições de saúde. Né? Mas hoje, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então estamos no abril azul. Esse abril é azul em homenagem Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o autismo. Então, antes de começar a falar sobre o autismo, oi Jeremias, boa noite. Eu vou ler um texto que eu escrevi. Eu comecei agora à noite. Como o mês todo é de conscientização, é o Abril Azul de conscientização ao autismo. Olá, Erra. Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês. Então, gente, em um mundo onde a diversidade é a verdadeira essência da humanidade, há um dia especial a reconhecer e, né, celebrar a singularidade de cada indivíduo.
tentar chegar mais para perto da câmera, de cada indivíduo. E o dia de conscientização sobre o autismo é uma jornada que nos convida a olhar além das aparências. Mergulhar na beleza e complexidade das mentes autistas. Neste dia, as vozes que vivem com autismo ecoam mais alto, lembrando-nos da importância da aceitação e inclusão. Cada gesto de compreensão, cada momento de empatia cria uma sinfonia de solidariedade que ressoa, né, em todos os cantos do mundo. É um dia de reflexão, onde nos lembramos de que o autismo não define uma pessoa, mas é apenas uma parte de quem ela é. É uma oportunidade para celebrar as habilidades únicas e talentos extraordinários de cada pessoa com autismo para o mundo. Neste dia, abraçamos a diversidade e reconhecemos que a verdadeira beleza da humanidade reside na variedade de suas cores e experiências. É uma celebração de resiliência, de determinação e do amor incondicional que permeia cada jornada autista. Que o dia de conscientização sobre o autismo seja mais do que uma data no calendário, mas sim um lembrete constante de que juntos podemos construir um mundo onde todos são valorizados, respeitados e celebrados por quem são, independente de sua neurodiversidade. Gente, não só o autismo, como síndrome de Down, né? E outras neurodiversidades. O que eu vou falar sobre o autismo é muito importante, né? Eu acho. Né? Só um minutinho, gente. Não. Deixa eu parei aqui. Vamos lá. Esse mês de abril é um mês azul, né? É o mês de conscientização do autismo. O dia, deixa eu me consertar aqui um pouquinho. Hoje foi um dia puxado, né, Roberto? Para mim foi puxado, peraí.
Deixa eu tentar. Esses dias tem sido puxado. Eu estou tentando me ajeitar aqui para falar sobre o assunto. Olha só, 12 de abril, hoje, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A cada ano, o tema é trabalhado a fim de aumentar a conscientização da população sobre o tema. Como eu disse, era para eu fazer mais cedo, mas eu ia fazer pelo dia, mas como vai ficar gravado, é um assunto de extrema importância, pelo menos para mim, para os pais atípicos, né? Que eu vejo que muitos largam o emprego, né? Para cuidar dos seus filhos com, né, o autismo. Então é muito importante esse abril azul, esse mês de conscientização do autismo. Assim como março foi o mês de conscientização da síndrome de Down. Mas vamos falar do autismo, né? Vou virar aqui a câmera. Pronto. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos vocês. O dia de conscientização do autismo é comemorado em 2 de abril. E é uma excelente oportunidade para conhecer mais a respeito do transtorno do espectro autista, TEA, ou autismo, como é conhecido popularmente. O TEA é bastante complexo e os indivíduos não apresentam um quadro padrão de desenvolvimento, sendo possível observar diferentes manifestações. De maneira geral, as pessoas com TEA apresentam dificuldade de interação social e interesses restritos ou respectivos. Vale salientar que algumas pessoas podem ter o TEA e desenvolver-se de maneira totalmente independente. Outras, no entanto, podem necessitar de atenção para realização de atividades por toda a sua vida. Apesar de não haver cura, terapias são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo e sua maior independência. Boa noite, Adriana, Nailton, Márcia. Boa noite a todos vocês. Esse artigo tem 3 tópicos, que é a conscientização, né, do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, transtorno do espectro autista
direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Vamos lá. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado em 2007. Gente, eu tô tão desconfortável. Cada qual com sua cruz, né? Minha cruz é a fibromialgia. Então, foi criado em 2007 pela Organização das Nações Unidas. O objetivo da data é o quê? É garantir a conscientização e respeito do transtorno do espectro autista. E, desse modo, reduzir cada vez mais o preconceito existente contra esse público. A cada ano, um tema diferente é trabalhado. Por exemplo, o tema de 2018 foi Empoderamento, Mulheres e Meninas com Autismo, e enfatizou a importância da igualdade de gênero e a necessidade de que as mulheres com TEA sejam cada vez mais respeitadas e ouvidas. Em 2019, o tema diferente é trabalhado, né? O tema de 2019 foi Tecnologias Assistivas, Participação Ativa, e focava nas estratégias existentes para promover a autonomia e a independência desse público e para dar voz às pessoas com TEA. Em 2020, o tema foi Respeito para todo o espectro e reforça a necessidade de entendermos a complexidade do TEA e que o indivíduo é afetado da mesma forma. Sendo assim, todos merecem respeito. E agora, em 2024, o tema é Valorize as capacidades e respeite os limites. Quer botar aí, Roberto, para mim? O tema do transtorno é... Quer botar, Roberto? Você tá aí? Quer digitar para mim? Cadê você, menino? Cadê você, menino? Então, gente, o tema desse ano é Valorize as capacidades e respeite os limites. E esse mês é o mês do Abril Azul, tá bom? Em respeito ao transtorno do espectro do autismo. Então, gente, valorize as capacidades e respeite os limites. Várias atividades são realizadas no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, como workshops e palestras. Além disso, para chamar a atenção à data, vários monumentos são iluminados de azul. Por isso que eu estou de azul. Em homenagem a essas crianças maravilhosas, essa luta das mães atípicas, dos pais atípicos. Gente,
Geralmente, o transtorno do espectro autista, TEA, pode ser percebido ainda na autista. Vou colocar aqui. Isso me atrapalha. Só um minutinho. Não estou nem conseguindo. Peraí. Botei 5, ó. Coisa horrível. Tá ruim aqui, viu? Peraí. Transtorno do espectro autista. O TEA manifesta-se de diferentes formas em cada indivíduo. Por isso, o termo espectro é adotado. De maneira geral, as pessoas com esse transtorno apresentam dificuldade de comunicação, de interação social, como comportamentos ou interesses restritivos e repetitivos. Eu, como tenho essa mania de ser repetitiva, eu me lembro de um chefe que tinha que dizia: Cristiane, não vamos ser repetitivos. Talvez eu tenha até e não saiba ainda. Porque muitas pessoas estão descobrindo na idade adulta que tem, né, o TEA leve, mas tem. Talvez eu tenha também. Então, que eu sou muito repetitiva. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos vocês. Vale salientar ainda que cerca de 10% das pessoas com TEA apresentam grandes habilidades matemáticas, artísticas, musicais e de memória, chamada savantismo. Geralmente, o diagnóstico de TEA não é realizado rapidamente e é comum que seja feito quando o indivíduo apresenta entre 4 a 5 anos de idade. Vários sinais, no entanto, podem sugerir, né, que uma pessoa possui TEA, mas somente um profissional pode confirmar o diagnóstico. Só um profissional pode. Dentre os sinais que sugerem o TEA e podem ser percebidos no primeiro ano de vida do indivíduo, podemos citar pouco contato ocular, não manter o olhar sustentado, demonstrar mais interesses por objetos do que por pessoas, não apresentar vocalização, não responder ao nome, apresentar baixa reciprocidade social e sentir incômodo exagerado a sons altos. O TEA não possui cara, mas as terapias, e além disso não possui também cura, viu? Nem cara nem cura. O TEA, transtorno do espectro autista, não possui cura, mas as terapias podem ajudar no desenvolvimento do indivíduo. Quando eu falei não possui cara, porque é uma doença chamada doença invisível, como a fibromialgia, né?
e outras doenças, a chamada doença oculta. Então, trata-se de um transtorno bastante complexo. E cada criança possui sua particularidade. Desse modo, o tratamento também é individual, levando em consideração a necessidade de cada um. Para saber mais, leia. Eu vou ler depois um tema específico sobre autismo. Agora, os direitos de pessoa com transtorno do espectro autista. E eu queria pedir a vocês que estão assistindo essa live, que estão aqui, que compartilhem, se puderem, eu estou pedindo, e que comentem, porque às vezes muitas mães, pais e pessoas que não têm informação, mesmo que não tenha ninguém na família com espectro autista, não entendem o comportamento de uma criança ou até de um adulto. E aí, dizem, porque foi mal educado, porque não tem educação, porque... Não, gente. Eles têm... Cada qual tem um comportamento individual, entendeu? E também eles têm direitos, e agora eu vou falar sobre isso, os direitos, que às vezes muitas mães e pais ou pessoas não sabem, né, dos direitos que eles têm. A pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, tem todos os efeitos legais. É considerado uma pessoa com deficiência. Desse modo, há leis específicas que garantem os direitos de quem possui TEA. Gravem bem. A lei, eu não vou digitar porque vai demorar, a lei número 12.764, 12.764, a lei de 27 de dezembro de 2012, por exemplo. Oi, Silvio. Essa lei, por exemplo, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos à Pessoa com transtorno do espectro autista. De acordo com essa lei, oi Angelina, minha linda, de acordo com essa lei, os direitos da pessoa com TEA são, primeiro, artigo 1º, a lei é 12.764, de 27 de dezembro de 2012, artigo 1º. A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer. Artigo 2º, a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. Terceiro, artigo 3º, o acesso a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral e às suas necessidades de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. B, o atendimento multiprofissional. C, a nutrição adequada e a terapia nutricional. D, importantíssimo, os medicamentos. É lei, tá? Letra E,
informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. Inciso 4, o acesso à educação e ao ensino profissionalizante. B, a moradia, inclusive a residência protegida. C, ao mercado de trabalho. D, a previdência social e a assistência social. Temos ainda a lei. Gente, é muito importante esses direitos. Temos ainda a lei 13.977. Lei 13.977, de 8 de janeiro de 2020, que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTEA, de expedição gratuita, ok? De acordo com o texto da lei, a CIPTEA, CIPTEA, tem por objetivo garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Gente, essa lei, conhecida como Lei Romeu Mion, em homenagem ao filho do apresentador Marcos Mion, que possui transtorno do espectro autista. Essa lei também se estende, né, a outras deficiências intelectuais, como síndrome de Down, AME, paralisia cerebral, enfim, várias. Então, é a Lei 13.977. Vocês, cada um dos estados que vocês estão aí, mães, pais que têm, ou pessoas que têm autismo, síndrome de Down, enfim, AME, paralisia cerebral, vocês vão à prefeitura, ok? É garantido pela Lei 13.977 adquirir a carteira, a expedição. Oi, Nonato, boa noite, meu bem. Vocês vão à prefeitura, ok? Do seu município, do seu estado. Vocês têm direito à expedição gratuita dessa carteira. E essa carteira garante, como eu falei, atenção integral, pronto atendimento. É importante até que faça essa carteira, por ser chamado doença oculta. Com o relatório médico, vocês vão na prefeitura. Como eu falei, a expedição dessa carteira é gratuita, pela Lei 13.977, de 8 de janeiro de 2020. É a Lei Romeu Mion. Vocês vão lá, fazem a carteira e garante atenção integral, pronto atendimento, prioridade no atendimento e no acesso a serviços públicos e privados, né? Em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Tá bom, gente? É muito importante. Então eu vou falar agora o texto que eu fiquei de falar. Tem também, hoje, o cordãozinho colorido, né, que vocês podem também adquirir. A prefeitura já, pelo menos a nossa aqui de Salvador, já está dando tanto a carteira, até para mim que tenho fibromialgia, que também é uma doença oculta, eu vou à prefeitura assim que eu puder fazer minha carteira.
Tem também o cordão, né, que as prefeituras, eu não sei de todos os estados, mas eu acho que a maioria das prefeituras estão dando o cordãozinho, quem quiser usar, né, colorido que se colocam, para identificar que vocês têm transtorno do espectro autista. Então, eu vou ler sobre o tema específico, autismo. Como hoje é o dia, né, mundial, eu vou falar aqui do autismo, que eu acho importante, muito importante. O autismo é um problema de origem. Oi, Sandro. O autismo é um problema de origem multifatorial. Só um minutinho. Peraí. E se caracteriza. Desculpe. Se caracteriza. É que hoje eu estou bem cansada. Se caracteriza pela dificuldade de comunicação, de socialização e de uso da imaginação. O autismo é um problema do desenvolvimento humano que foi descrito pela primeira vez pelo médico Leo Kanner, em 1943. No trabalho de Kanner, foram estudados 11 casos de pessoas que apresentavam, eu estou falando de 1943, que apresentavam uma incapacidade de relacionar-se. Ele chamou esse problema de distúrbios autísticos do contato afetivo. Leo Kanner. Em 1944, um médico chamado Hans Asperger, eu não sei se vocês já ouviram falar da doença de Asperger, já deve ter ouvido, né? Realizou um trabalho que descrevia crianças bastante semelhantes no trabalho de Kanner. Entretanto, sua pesquisa demorou muito para ser conhecida, principalmente pelo fato de ter sido escrita em alemão. Peraí, é o cachorro, vá para sua cama, desça. Atualmente, considera-se Kanner e Asperger como os primeiros a identificar o autismo. O que é autismo? De acordo com a Associação de Amigos do Autismo, AMA, o autismo é um distúrbio do desenvolvimento que se caracteriza por alterações presentes desde a idade muito precoce, tipicamente antes dos 3 anos de idade, com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano, como as áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação. Considera-se o autismo como uma tríade de dificuldades: dificuldade de comunicação, socialização
e de uso da imaginação, sendo a dificuldade de socialização o ponto crucial do autismo. O que causa o autismo? Por muito tempo, acreditou-se que o autismo fosse ocasionado pela falta de contato da mãe com o bebê, aceitando-se que a frieza ou rejeição da mãe era a causa do problema. Entretanto, hoje, se sabe que isso não é verdade. Não é verdade. E que a etiologia do autismo é múltipla. Entre os fatores que podem determinar esse problema, podemos destacar alguns fatores genéticos, o uso de certos medicamentos e infecções durante a gestação. Gente, nada disso é batido o martelo, viu? O que pode caracterizar o autismo? O autismo pode ser observado logo no início da vida do paciente, sendo comum a ocorrência de alterações em torno dos 3 anos de idade. Geralmente, os pais iniciam suas preocupações quando o paciente ainda não desenvolveu linguagem, por volta dos 12 a 18 meses. Entre os sintomas podem aparecer em autistas e que são sinais de alerta que podemos destacar. Bebê não imita, bebê não gosta de colo, movimentos repetitivos com as mãos ou com o corpo, coisa que eu faço muito, por sinal. Manipulação de objetos repetidamente, hábito de morder roupas e puxar cabelos. Problemas de sono, recusar alimentar ou restrição a poucos alimentos, interesses intensos, hiperfoco, falta de contato ocular, falta de comunicação com gestos, déficit de linguagem e comunicação, dificuldade em participar de atividades em grupo, indiferença afetiva ou demonstrações inapropriadas de afeto, falta de empatia social ou emocional, epilepsia em quase 30% dos casos. Vale salientar que as manifestações citadas são comuns, mas não, prestem bem atenção, mas não significam que a presença delas é suficiente para o diagnóstico do autismo, e nem que elas ocorram com a mesma intensidade em todas as pessoas. A dificuldade de comunicação, por exemplo, acontece em níveis variados, sendo que algumas crianças não desenvolvem essa habilidade. Eu estou de azul porque esse mês de abril é o mês azul, né? Que é o mês de conscientização do autismo. Okay? E hoje
é o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. Eu teria que ter falado sobre isso. Oi, Márcia, mais cedo, mas eu estava em eventos que eu não pude. Não é, eu não pude deixar, entendeu? Por isso que eu estou falando agora, e é muito importante esse assunto. Então deixa eu dar boa noite aqui no meio. Carlos Sacramento, Silvio Bastos, Angelina, minha linda, Nonato, meu querido, Antônio Lourenço, Sandro Luiz Barreto, Helenice, J. Rocha, DP, nossa, um número enorme, 98 11 80 689 Santos, Luiz Seixas e Márcia Barbosa. Boa noite a todos vocês. Então, hoje é o dia de conscientização do autismo, do espectro do autismo. E eu estou falando sobre isso, que é muito importante. Eu peço a vocês que, se puderem, compartilhem essa live. Eu estou informando tudo que eu posso. Eu estudei tudo que eu podia sobre o autismo. E tem pessoas que não têm essas informações, né? Quero também parabenizar todas as mães e pais atípicos, como a gente costuma chamar, que têm filhos com autismo. E muitos é difícil para muitos. Então, parabéns a todos eles, né, pela dedicação a seus filhos. E é muito importante o que eu estou dizendo aqui. Eu gostaria muito que vocês comentassem, curtissem e, se puderem, compartilhem para pessoas que não têm as informações que eu estou passando, inclusive os direitos, né, e como observar e levar para ser diagnosticado se tem ou não o espectro do autismo, tá bom, gente? É isso. Então, boa noite a todos vocês e eu vou continuar o assunto. O que é o autismo do alto desempenho? Muitas pessoas acreditam que os autistas sejam normalmente gênios da matemática e tenham grandes habilidades artísticas. Por exemplo, hoje dizem que Einstein tinha autismo. É muito dito isso, né? E ele era um gênio. Então, isso não quer dizer que o autista não pode desenvolver sua genialidade. Então, vamos lá. Entretanto, essa nem sempre é verdade, né? Existe uma pequena parcela de pessoas que são chamadas de autistas de alto desempenho e que apresentam uma grande capacidade de memória e habilidades impressionantes em matemática e artes. A razão para ocorrerem essas altas habilidades é desconhecida, né? Como Einstein era um gênio, né? Então ele tinha todas essas habilidades, como muitas crianças e adultos com autismo têm, mas essas habilidades ainda desconhecidas. Boa noite a todos vocês que estão entrando, que estão na live. Boa noite, boa noite. Como é feito o diagnóstico do autismo? Gente, para diagnosticar o autismo, uma série de testes deve ser realizados, sendo o diagnóstico basicamente clínico,
o médico deverá avaliar o desenvolvimento, as habilidades do paciente, a comunicação, entre outros fatores. Vale salientar que cada pessoa autista apresenta uma dificuldade e uma habilidade diferente da outra. Portanto, é necessário uma análise por uma equipe multiprofissional. Então, nós não somos capacitados, eu não sou, nós não somos capacitados nós não temos como diagnosticar. Só um médico e uma equipe que pode diagnosticar o autismo. Tá bom, gente? Trisha SP6, boa noite. Como proceder após o diagnóstico? Como eu disse anteriormente, o autista pode apresentar dificuldades e habilidades que precisam ser exploradas. Uma equipe deve atuar de maneira interdisciplinar, de modo a conseguir o melhor desenvolvimento do indivíduo. Entre os profissionais que podem ajudar o acompanhamento do autista, podemos citar psicólogo, psiquiatra, pediatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Gente, todas as crianças com espectro do autismo têm direito a esses profissionais. Está na lei que eu já citei acima. Todos têm direito a ser acompanhados por psicólogos. A lei dá esse direito, tá bom? Psicólogos, psiquiatras, pediatras, tenha plano de saúde ou não, viu? Fonoaudiólogo, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Curiosidade: o autismo é 4 vezes mais frequente em pessoas do sexo masculino. Acho que eu deixei bem explicado aí, né, sobre o transtorno. Oi, José Domingos, boa noite. Sobre o transtorno das pessoas, né, com espectro autista. Tá bom, gente? Falei sobre os direitos, as leis, tudo que eu estudei sobre isso. Então, hoje, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E Abril Azul, né, que é em homenagem à conscientização do autismo. Então é o Abril Azul. Ok, gente? Acho que eu já falei tudo que podia, né? Mas essas crianças se desenvolvem, podem tudo, né? Existem graus, o autismo tem graus. Deixa eu ver se eu acho aqui, para explicar a vocês. Acho que eu não expliquei sobre isso. Peraí. Por exemplo, a síndrome de Down não tem graus. Oi, eu nem vi. Marisa, boa noite. Asmari, boa noite. José Domingo, boa noite. Trisha, boa noite. Boa noite a todos vocês. Então, o autismo tem os níveis de suporte, pode ser descrito da seguinte forma:
Nível 1, autismo leve. Nível 2, autismo moderado. Nível 3, autismo severo. Eu já lidei com pessoas com autismo leve, moderado e severo. O severo é realmente complicado. Depende, né, de cada indivíduo que tenha o autismo, mas eles têm um mundo deles. E nós temos que acabar com o preconceito e a discriminação. Porque eles têm o comportamento deles, o nível do autismo severo. Eu vejo muitos pais, muitas mães largarem os empregos para cuidarem dos seus filhos. Então eu acho que todos eles merecem respeito. Tá bom, gente? Por favor. Né? Então, como eu falei, tem 3 níveis de autismo. Né? O nível 1, que é leve, necessidade de pouco apoio. O nível 2, moderado, necessidade moderada de apoio. E o nível 3, que é o severo, muita necessidade de apoio substancial. Eu não sei se tem nível 4. Agora tem autismo tipo 4. Pessoas nesse nível podem enfrentar, gente, maiores desafios. Para iniciar ou manter conversas, interpretar expressões faciais e compreender nuances da linguagem. Além disso, assim como no nível anterior, podem apresentar comportamentos repetitivos e ter interesses intensos e restritos. Então nós temos, gente, que respeitar. Tá bom? Alguém quer saber alguma coisa? Roberto, você está aí? Alguém quer saber mais alguma coisa sobre o autismo? Se alguém quer saber, coloca a pergunta aí. Mas eu acho que eu já falei tudo que eu... Roberto, você quer saber mais alguma coisa sobre o autismo? Tem alguma coisa assim? O que é que você gostaria de saber, mais ou menos? Porque o transtorno de espectro autista é tão complicado, gente. Assim, principalmente os níveis severos. Para os pais, que nós chamamos, né, de atípicos, mães atípicas, pais atípicos. Nossa, é tão difícil para eles. É por isso que a gente tem que respeitar e parar de julgar. Eu já cansei de ver, Roberto, você que disse sim, eu já cansei de ver crianças ou adolescentes, até adultos, com o nível 4, por exemplo, ou nível 3, severo, do autismo, né? Ter o comportamento que eles têm e pessoas sem informação do autismo dizendo: nossa, não teve educação em casa, nossa, a mãe não deu educação, que criança insuportável. Gente, não, eles têm autismo. Então nós devemos respeitar, parar com esse preconceito, pré-julgamento, né? E
discriminação, que é crime, viu? Exatamente, Roberto. Por quê? Porque não tem interesse. Eu tenho aí, que eu sigo, muitas crianças, muitas mães com filhos com autismo. E tem também muitas organizações, muitas ONGs, né? Que cuidam disso, eu vou ler o que você escreveu, né? Que lutam, né, que pare com esse julgamento, esse pré-julgamento, esse preconceito contra as crianças, os adolescentes, né? Não entendem. Como você falou, dentro de ônibus, às vezes, tem criança. Porque o grau, como eu falei, a zoada incomoda eles. A mim incomoda. Eu, às vezes, acho que eu tenho. Porque hoje, não sei. Eu ouço música alta, eu fico. Hoje minha pressão foi para as alturas, né? Eu não suporto hoje som alto. Eu gesticulo muito. Eu sou uma pessoa repetitiva. Eu tenho toque, transtorno compulsivo, obsessivo. Eu gosto das coisas todas no lugar. Eu tenho isso. Eu tenho. Eu acho que as pessoas têm que compreender. Por isso que eu estou pedindo. Quem assistir essa live, eu sei que a live é longa, mas compartilhem. Porque muitas pessoas não têm, né, Roberto? Como você falou, informação, não sabem. E aí diz que a mãe que não deu educação, que a criança isso, ou adolescente, ou seja lá, adulto, é isso e aquilo, sem saber que ele tem o transtorno do espectro autista. Não é? Então eu acho que eu já falei quase tudo, né, Roberto? Tem mais alguma coisa, meu bem, que eu tenho esquecido? Você que está aí. Elon, Silvan, Beth. Gente, eu falei hoje do quê? Do 2 de abril, dia de conscientização do autismo. Hoje, dentro do ônibus, eu estou lendo o que ele está dizendo aqui, para vocês ouvirem como é difícil, às vezes, as pessoas entenderem. Olha o que ele está dizendo. Roberto Argou. Hoje, dentro de um ônibus, uma mãe estava com seu filho com autismo. Ela foi reclamar de uma moça que estava sentada num lugar para pessoas especiais e acabaram discutindo, né? E saíram na agressão física. Gente, isso não pode mais acontecer. Não pode. Por isso, Roberto, que eu estou orientando que todas as mães responsáveis ou pais por crianças, adolescentes e adultos com autismo vão às prefeituras de seu município, façam a carteira, é gratuita. E num caso desse, Roberto, é só apresentar a carteira. Aqui, ó. É porque é uma doença chamada oculta, como a minha. Fibromialgia é uma doença oculta. Autismo. E tem outras, que é considerada doença oculta. Porque não está na cara, porque tem que estar na cara. O pessoal tem isso, tem que estar na cara, escrito na testa. Um absurdo. Né? Eu não acho que uma pessoa vai dizer, olha, meu filho tem autismo.
Aí é o direito dele sentar aí, porque é direito. É direito. E a pessoa se nega. E aí dá nisso aí que você falou, né? Partir para agressão. É um absurdo isso. Então, esse mês é um mês azul. Um mês, como eu estou dizendo, de conscientização do autismo e, gente, de outras doenças ocultas, viu? Síndrome de Down, fibromialgia, lúpus. Eu vou fazer minha carteira. Roberto, estou esperando você aqui. A gente ir na prefeitura para fazer minha carteira, viu? Já que eu ainda não fiz a idade de ter lugar, não é? Ter o direito. Hoje eu não levantei, viu, Roberto? Botei água aqui perto de mim, uma garrafa, para encher no copo. Para não levantar, já tem 1 hora falando, mas é que o assunto realmente é importante. Aliás, eu acho, desculpe a falta de humildade, eu só falo nas minhas lives, nos mares, certo, mas a prefeitura, né, prefeito Bruno Reis, beijo, meu prefeito. Prefeito Bruninho Reis já está disponibilizando a carteira para todas as doenças ocultas, como a minha. Eu agradeço muito a Léo Prates, deputado federal, que lutou muito por isso. E meu prefeito de Salvador. Beijo, Bruninho Reis. Bota aí, Roberto. @Bruno Reis. @Léo Prates. O hashtag. Porque eles são maravilhosos, né? Eu agradeço muito a eles essa luta e a todos, né, que vem lutando pelos direitos. Mas nós ainda temos muitas lutas pela frente, que nós temos muito ainda que lutar para alcançar direitos, né? Direitos. Quebrar esses desafios e essas barreiras que a sociedade nos impõe, sem ter conhecimento. Obrigada. Meu prefeito Bruno Reis. Bota aí, hashtag Léo Prates, meu deputado federal. Baiano retado. Então nós temos muitos desafios, viu? Pela frente. Nós temos muita luta. Obrigada. E nós temos muita luta ainda pela frente. Tá bom? Eu quero parabenizar todas as mães, todos os pais, né? E ó quem tá aqui, Roberto. Abre aí. Não quer sair da live. Cachorro, ele ama aparecer. Vá pra sua cama. Deixa menino. Ele gosta de aparecer nas lives, né? Mas essas crianças elas são autistas, mas elas são maravilhosas. Ui, meu Deus, está descarregando aqui, peraí. Elas são maravilhosas, elas são inteligentes. Agora elas têm o mundo delas, como eu tenho. Cada pessoa tem um comportamento. Gente, nós somos seres únicos. Nós somos seres únicos, com autismo, ou com síndrome de Down, ou com AMI, ou com paralisia cerebral, ou com qualquer tipo de deficiência. Eu acho, na verdade, que todos nós temos algum tipo de deficiência. Então, todos que têm deficiência intelectual têm direitos garantidos, existe lei. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem essa live, curtissem, né, comentassem. É importante, para mim é muito importante. Então, gente, eu estou de azul em homenagem a todas essas crianças lindas. Tem os blogueirinhos, nossa, maravilhosos. Os blogueiros, os blogueirinhos, né? As mães, os pais,
né, dessas crianças. Então, parabéns a todos eles no dia de hoje e sempre. É, Roberto, verdade. Se você soubesse, né? Eu faço lives falando, às vezes eu brinco, né? Porque a vida também não pode ser só coisas sérias. Mas todos os meus assuntos são ou filosóficos ou sobre saúde, principalmente intelectual, que é uma luta que eu abracei em 2020. Estamos em 2024, tem 4 anos eu falando sobre isso, sobre esses assuntos. Mas, como você disse, minhas lives as pessoas não prestam atenção, porque parece que não interessam a elas. O que interessa a elas é ver desgraças, é ver a miséria humana, a desgraça humana, mortes, esse tipo de coisa. Mas um assunto desse, que é tão importante, é tão necessário, as pessoas não têm interesse de compartilhar, de comentar, de curtir. Eu fico triste, fico. Às vezes eu tenho vontade de... Oi, Júnior. Eu realmente tenho vontade de desistir. Eu apaguei até muitas coisas aí, hoje, do meu Instagram. Eu às vezes tenho vontade de desistir, mas quando eu vejo uma dessas crianças que falam comigo, que me mandam mensagem, quando eu vejo uma mãe, aí eu digo não, eu não vou desistir. Eu vou continuar. Eu não vou desistir. Né? Por essas pessoas pequenas. Né? Pequenas. Então eu vou ler umas mensagens aqui, umas frases de efeito sobre, né? As crianças geralmente pintam as mãos, né, coloridas. Esse mês é o azul, em homenagem ao autismo. E as crianças pintam muito colorido para chamar a atenção da humanidade, do mundo, sobre a importância da inclusão e do respeito. Rejane Cabelos. Sobre a importância e o respeito a todas as pessoas com o espectro autista. Então, gente, hoje, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu vou ler umas frases e vou encerrar a live, porque já tem 1h e 14 minutos, apesar que eu não me importo muito, mas tanto faz que eu faça pequeno ou grande, quando o assunto é importante, as pessoas gostam de ver coisas ruins. Preferem ver dancinhas do que um assunto sobre saúde, sobre deficiência intelectual, sobre saúde mental, e isso é muito triste. Gente, a campanha mundial desse ano, né, valorize as capacidades e respeite os limites do autismo, ok? E esse ano, né, como sempre, o mundo inteiro colocam azul nos monumentos, se vestem de azul, cartões postais com a cor azul, Light It Up Blue, que é em homenagem, né, o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo, e o mês de abril é todo dedicado à conscientização, né, do autismo. Mas isso, gente, não pode ser só o mês de abril e hoje, tem que ser sempre, porque nós temos muito o que lutar e muito o que conquistar, ok?
Então, valorize as capacidades e respeite os limites. Tá bom, gente? Das pessoas com autismo. Vou ler essas frases, viu, Roberto? Viu, gente? Obrigada a vocês que estão aí na minha live, assistindo. Agradeço de todo o coração. Então, hoje, eu vou ler as mensagens do dia do autismo. Algumas frases para vocês entenderem um pouco. Por exemplo, faça tudo que estiver a seu alcance para enxergar o mundo pela visão dele. Pela visão dele. Só assim é possível entender como um autista pensa e, consequentemente, age. Não é, Roberto? Para não acontecer o que você viu no ônibus hoje. Ônibus ou metrô? Foi ônibus? Deixa eu ver aqui. Foi ônibus ou metrô, Roberto? Ônibus, não foi? No ônibus que aconteceu o que você falou? Foi no ônibus? Enfim, para não acontecer esse tipo de coisa, né? Então eu acho que vocês têm que fazer isso. Porque só assim pode entender, né? As crianças, gente, especiais, assim como as aves, são diferentes em seus voos. Todas, no entanto, têm o seu direito de voar. Do lado de fora, olhando para dentro, você nunca poderá entendê-lo. Do lado de dentro, olhando para fora, você jamais conseguirá explicá-lo. Isso é autismo. Tá bom? Não tema as pessoas com autismo. Abrace-as. Abrace-as. Não irrite as pessoas com autismo. Não negue as pessoas com aceitação do autismo. Então, suas habilidades brilharão. Tá bom? Estamos em 2024, gente. Meu Deus. Deixa eu dar boa noite aqui a quem entrou depois. Eu já tenho algum tempo de live grande, mas autismo para mim, eu falo sempre nas minhas lives e demora um pouco quando... Eu gosto de falar de assuntos importantes, na maioria. Às vezes eu brinco, tal, mas nem sempre. Eu gosto de coisas importantes, né? Então, Júnior, boa noite, Arnaldo, João Batista, Grazi, Receitas, quem mais entrou aí? Rejane Cabelos. Rejane Cabelos é salão ou é apliques de cabelos? Né? Grazi Receitas. Então, em 2024, o que é que eu quero pedir a vocês? Paciência. Gente, paciência é a palavra de ordem para lidar com um autista. A percepção de mundo dele é diferente da sua. Então, pode ser que ele leve algum tempo a mais para aprender a lidar com determinada situação. Os médicos determinaram um tratamento efetivo para pessoas com autismo. Sabe como é esse tratamento? Chama-se respeito. Então, os médicos determinaram um tratamento efetivo para pessoas com autismo. Chama-se respeito.
Ninguém precisa que seu preconceito, ninguém precisa do seu preconceito. Ninguém precisa do seu preconceito, mas da sua ajuda e respeito, sim. Tá bom? Preconceituosos, como o Roberto falou aí. Então, gente, lembre-se, pessoas com autismo têm sentimentos também. Seja sensível e tolerante. Não trate o autismo como uma coisa advinda de um mundo à parte. Encare-o como uma parte importante e muitas vezes desafiadora do seu mundo. As pessoas autistas veem o mundo sob uma luz diferente, de maneiras que muitos nunca poderiam imaginar. E aqui eu vou terminando a minha live. Eu espero que vocês valorizem as capacidades, que é o tema desse ano, e respeite os limites, né, das pessoas que têm transtorno do espectro autista. Isso que eu espero de todo mundo, né? E hoje é o dia de conscientização do autismo. Tá bom, gente? Então eu peço a vocês que, se puderem, compartilhem essa live, comentem, porque às vezes tem pessoas que não têm informação, como a Roberto citou aí, um caso que aconteceu hoje, num ônibus, pela pessoa não entender que aquela criança tinha um nível severo de autismo. E toda mãe, não só as mães atípicas, defendem seus filhos. E terminou em um caso de, como o Roberto disse aí, de sair até na agressão física. Porque a mãe quer defender seu filho. Então as pessoas precisam respeitar. Não quer, nem sempre, vocês têm que entender que às vezes o comportamento da criança ou do adulto autista não é porque a mãe não educou, não deu limites aos pais. É que eles têm o mundo deles. Então respeite, entenda. Pelo amor de Deus. Nossa, como é complicado. É complicado, viu? Bom, é isso aí. Conscientização do autismo, né? Falei sobre tudo, sobre as leis, os direitos, diagnósticos, que só quem pode dar são os profissionais, mas os sinais das crianças, que se vocês virem nas crianças, vocês podem encaminhar aos profissionais para diagnosticar se tem ou não o transtorno do espectro autista. E esse mês de abril é o Abril Azul, em homenagem, o mundo todo se ilumina de azul hoje, e o mês é de azul, né? O mês é azul, em homenagem ao transtorno do espectro autista. Parabéns a todas as mães atípicas, parabéns a todos os pais atípicos e parabéns a todos autistas que têm superado, né? Superado de alguma forma
esses preconceitos, esses julgamentos, né? Essa falta de respeito das pessoas para com eles. Tá bom? Vou encerrando aqui. Eu até vou olhar se tem algum assunto mais importante. Se tiver, eu gravo outra live. Porque eu gosto de gravar live tarde. Porque tem assuntos que eu falo. Esse assunto não, esse assunto é para todos. Adultos e crianças, adolescentes, por favor. É para todos. Mas tem assuntos que eu gosto de gravar tarde, porque para crianças ou adolescentes não participarem. Então eu agradeço a todos vocês que estão aí. Gente, curtam é muito importante esse assunto. Compartilhem essa live se puderem, porque remix, sei lá, faça a remixagem, faça o que vocês quiserem, para que as informações cheguem às pessoas que não têm informações sobre esse transtorno, né? O TEA, transtorno do espectro autista. Que Deus abençoe todos vocês. Nossa, que Deus abençoe nossa nação. Que Deus abençoe grandemente essas mães atípicas, né? Essas famílias maravilhosas. Eu peço a Deus que abençoe mesmo. E peço a Deus que as pessoas, não sei, se conscientizem e respeitem o limite do outro. Tá bom? Fica aí esse recado. Beijo. Vou dar uma olhada.